Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre algumas curiosidades sobre os vikings. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal, e bora para o vídeo. A imagem popular de um viking usando um capacete com chifres é, na verdade, um mito. Não há evidências arqueológicas que comprovem que os vikings usavam qualquer tipo de chifre ou asas em seus capacetes. Na verdade, essa ideia surgiu apenas no século XIX, quando a ópera Der Ring des Nibelungen, de Richard Wagner, retratou os vikings dessa maneira. Os capacetes com chifres realmente existiam, mas eram usados apenas para fins cerimoniais por padres nórdicos e germânicos, e já tinham desaparecido na época dos vikings. Há registros de que os celtas e alguns povos germânicos usavam capacetes com chifres, mas sua função era apenas cerimonial, enfeitando a cabeça de sacerdotes. Portanto, a imagem tradicional e icônica de guerreiros nórdicos usando chifres pode ser pura ficção. Durante as batalhas, os chifres teriam sido pouco práticos, acrescentariam peso inútil aos capacetes e seriam fáceis de arrancar. A quantidade pequena de capacetes vikings encontrados indica que nem todos eles usavam esse equipamento. Os vikings eram conhecidos por sua higiene pessoal surpreendentemente boa para a época. Eles tomavam banho regularmente, pelo menos uma vez por semana. Além disso, eles penteavam os cabelos e trocavam de roupa com frequência. Eles também cuidavam da higiene bucal. Foram encontrados diversos palitos de dentes em escavações arqueológicas, indicando que eles tentavam manter a higiene bucal em dia. Além disso, foram encontrados diversos limpadores de unhas e ouvidos, mostrando que os cuidados não se restringiam à boca. A ideia de que os vikings eram sujos é um mito. De acordo com o Museu Nacional da Dinamarca, os vikings chegavam a tomar banhos semanais na intenção de limparem os corpos e roupas, mesmo vivendo em ambientes frios onde os banhos tinham uma frequência menor que a de uma pessoa normal nos dias atuais. Embora os vikings valorizassem a limpeza, eles não tinham problema em aproveitar o poder dos excrementos humanos. Eles colhiam um fungo chamado touchwood da casca das árvores e o ferviam por vários dias na urina antes de jogá-lo em algo similar a um feltro. O nitrato de sódio encontrado na urina fazia com que o material ardesse em vez de queimar. Dessa forma, eles eram capazes de carregar o fogo. Este método permitia aos vikings transportar o fogo de um lugar para outro, o que era especialmente útil em suas longas viagens marítimas. Os vikings acreditavam que o barco, que era um elemento central em suas vidas, também desempenhava um papel crucial na morte. Eles viam o barco como um veículo que transportava o falecido para o além. Portanto, era uma grande honra ser enterrado em um barco. Os barcos funerários eram muitas vezes enterrados com uma variedade de bens mortuários que refletiam a riqueza e o status do falecido em vida. Estes poderiam incluir armas, joias, utensílios domésticos e até mesmo animais de estimação. Além do próprio barco, os artefatos dos túmulos deixados intactos incluíam objetos de uso cotidiano, camas, tapeçarias, roupas, pentes, ferramentas agrícolas e tendas. Em alguns casos, os barcos funerários eram enterrados um abaixo do outro, como foi encontrado em Vingeora, na Noruega. Neste local foram descobertos 2 navios vikings, cada um com cerca de 10 a 15 metros de comprimento, enterrados um abaixo do outro. Na primeira embarcação, os arqueólogos identificaram um homem que morreu no século VIII. Logo acima dele, uma mulher foi enterrada em seu próprio navio, junto de raros artefatos, como um broche dourado em forma de cruz. Os montes funerários eram geralmente construídos de forma a serem visíveis para quem passasse por perto, sugerindo que o falecido não estava morto, mas navegando com seus ancestrais. Eles ficaram ricos por causa do tráfico de pessoas. Eles capturavam e escravizavam jovens enquanto saqueavam povoados anglo-saxões, célticos e eslavos. Esses servos, como eles eram conhecidos, eram então vendidos a grandes mercados de escravos em toda a Europa e Oriente Médio. A escravidão era uma parte integrante da economia viking. Os escravos eram usados como força de trabalho em fazendas e oficinas, e também eram comercializados em mercados de escravos. Os vikings capturavam pessoas durante suas incursões e as levavam de volta para a Escandinávia como escravos. Esses escravos eram conhecidos como thralls na língua nórdica antiga. Além disso, a escravidão não se limitava a estrangeiros capturados. Pessoas podiam se tornar escravas por dívidas ou mesmo serem nascidas na escravidão. Antigas crônicas mencionavam há muito tempo que as pessoas, bem como objetos preciosos, foram alvo das incursões vikings que começaram em 793 d.C. no monastério escocês de Lindisfarne.
Os anais de Ulster registram um grande espólio de mulheres levado em uma batida perto de Dublin, em 821 d.C., enquanto o mesmo relato diz que 3.000 pessoas foram capturadas em um ataque um século mais tarde. O geógrafo árabe Ibn Khaldun descreveu um tráfico de escravos vikings em 977 d.C. que se estendia do Mediterrâneo da Espanha ao Egito. Outros registraram que os escravos do norte da Europa foram canalizados da Escandinávia para a Rússia, para Bizâncio e Bagdá. A reputação antiga de vikings como assaltantes sanguinários em mares frios do norte sofreu uma mudança radical nas últimas décadas. Um viking mais amável, gentil e mais elegante emergiu. Mas a nossa visão dos nórdicos pode estar prestes a mudar de curso novamente, já que os estudiosos voltam seu olhar para um segmento da sociedade viking que há muito permaneceu nas sombras. Os arqueólogos estão usando achados recentes e análises de descobertas anteriores, de colares de ferro na Irlanda a possíveis casas de plantação na Suécia, para iluminar o papel da escravidão na criação e manutenção do modo de vida viking. Eles eram especialistas em expedições marítimas, assim como batalhas em alto mar ou águas rasas. Isso porque seus barcos eram construídos já pensando nessas estratégias. Longos e abertos, as embarcações eram movidas a remos e velas. A terra e a agricultura tinham importância fundamental para garantir o extrato social elevado. Contudo, os vikings também navegavam pelos mares europeus e comerciavam com povos vizinhos. O sucesso dos vikings no mar se explica por conta de sua experiência na construção de barcos rápidos e com boa navegabilidade. Antes ainda de existir a bússola, os vikings, mestres ancestrais da guerra e principalmente da navegação, conseguiam se orientar por meio da bruma no alto mar, graças a um sofisticado método de posicionamento solar, baseado na chamada Pedra do Sol. Os vikings eram conhecidos por sua habilidade na navegação e exploração, sendo temidos guerreiros e comerciantes. Suas viagens os levaram a lugares distantes como Islândia e Groenlândia, demonstrando sua destreza em enfrentar os mares desconhecidos. Essa experiência marítima foi fundamental para que eles se aventurassem ainda mais a oeste, em busca de novas terras. E chegamos ao fim do nosso vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo.